eu falar para você agora vai ser para vocês, na realidade, né? Para você e para ela, tá bom? Tá bom. Ok. Pronto, então vamos lá. Eu preparei 2 slides para vocês hoje e eu vou apresentar esses 2 slides explicando o que é esse mestrado que vocês estão, né? Que é um mestrado profissional. E o que é que vocês precisam fazer como primeira atividade, porque essa atividade aí que vocês fizeram dos jogos é a atividade 0, tá bom? Aí agora vocês vão começar com a primeira atividade, que é uma coisa mais de pesquisa mesmo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os slides. Aí você pode ir me interrompendo, não tem problema, Giovanni, não precisa esperar eu terminar de falar não, tá bom? Tá bom. Então tá aqui. Esses slides eu vou colocar tanto no arquivo ou na pasta do seu drive, quanto na pasta do drive da Gleiciane, tá bom? Então eu estou colocando aqui o em cima, que é onde o Giovanni está, e o PPGTE onde a Gleiciane está, tá bom? E vocês são todos do SME, por isso que eu estou acompanhando juntamente para não ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. Então, o que eu faço em termos de pesquisa, né? Só para vocês se situarem. Então, eu estudo sobre ensino, aprendizagem, uso das tecnologias digitais da informação e comunicação para pensar em metodologias inovadoras, tanto do ponto de vista dos professores que vão utilizar, dos licenciandos, que são futuros professores, quanto dos alunos das escolas, que é com quem vocês vão estar trabalhando, Gleiciane e Giovanni, tá bom? Eu utilizo 3 teorias. A teoria da aprendizagem significativa, que vocês não vão trabalhar. O construcionismo, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar de forma bem mais profunda. E a interdisciplinaridade, que é uma coisa que a gente também não vai trabalhar nos projetos de vocês. Então, a gente vai trabalhar só com construcionismo. A metodologia que eu vou estar utilizando com vocês não é o estudo de caso. Eu revisei, mas não ajeitei aqui. Vou tirar logo. Eu vou colocar aqui uma pesquisa de intervenção. E mais para frente, eu vou ter um momento com vocês para poder explicar o que é essa pesquisa de intervenção. Mas a gente vai fazer uma análise chamada análise textual discursiva, que a gente também vai ter um outro encontro só para falar da análise textual discursiva. Em termos de inovação, o que a gente faz? A gente traz o conceito de tecnodocência, que é um momento que a gente vai estar conversando mais especificamente sobre o que é esse conceito. O conceito de MADES, que são os materiais autorais digitais educacionais, que nada mais são do que esses jogos que os alunos de vocês vão fazer, além de outras coisas, né, que depois eu também vou explicar. E lembrando que vocês fazem já parte do grupo de pesquisa da tecnodocência. Então, como vocês são meus orientandos, já coloquei vocês lá na plataforma, no diretório do CNPq. Então, vocês já estão vinculados ao grupo de pesquisa. Muito bem. Então, qual é o caminho do mestrado? Pode falar. Quer perguntar, Giovanni? É uma pergunta em relação ao grupo. Professora, a senhora relatou, como eu não tenho conhecimento, eu queria saber, o grupo, eu posso participar? Como seria? Você já está participando porque você é meu orientando de mestrado do Em Cima. Então, tudo que você fizer aqui comigo e o que você escrever, o que você publicar, vão estar vinculados ao grupo de pesquisa. Então, tudo que você fizer no mestrado é pesquisa e está alimentando o grupo de pesquisa, assim como o grupo de pesquisa te alimenta também, porque é importante você fazer parte de um grupo de pesquisa do ponto de vista acadêmico, certo? Então, você não tem que fazer nada extra. O que você já está fazendo já diz respeito ao grupo de pesquisa, tá bom? Tá bom. Mas o grupo de pesquisa ele é virtual ou os dois ou nenhum? E o que você está entendendo de grupo de pesquisa? Você está entendendo que é um Não, grupo de pessoas que vão se reunir para poder discutir sobre as coisas, é isso? sim, era. Tá, Tô errado? não, tá. O grupo de pesquisa é o orientador, que sou eu, uma orientadora, Uhum. alguns professores que fazem parte desse grupo, com seus orientandos, fazendo esse processo de orientação acontecer, porque vocês estão fazendo pesquisa. E essa pesquisa que vocês estão fazendo vai alimentar esse grupo de pesquisa. Então, a gente não precisa estar se reunindo todo mundo. Eu tenho 10 orientandos, por exemplo, de fato, né? Nem por exemplo.
tenho 10 orientandos, aí eu não vou reunir todo mundo para poder fazer alguma coisa, não. Cada um faz a sua parte e aquilo que a gente conseguir publicar e escrever vai fazer parte do grupo de pesquisa. Por isso que se você escrever alguma coisa nas disciplinas que você estiver fazendo com outros professores e for para publicação, meu nome tem que ir junto. Eu faço questão de ler o material que vocês escrevem para publicação, mesmo que eu não tenha participado diretamente. Mas eu não posso ficar sem estar publicando com vocês. Então, tudo que vocês publicarem, meu nome tem que ir junto. Tá certo? Mas o que vocês vão fazer não é se reunir, nada. Hoje você já está se reunindo comigo, hoje você já está fazendo uma atividade do grupo de pesquisa. Tá certo? Tá bom. E eu posso também ver o que outras pessoas fazem parte do grupo de pesquisa, eu tenho acesso a essas informações, por exemplo? Eu nunca compartilhei, não, né? Cada um faz o seu e fica com uma pasta no Drive. Mas se você tiver curiosidade de conhecer, eu posso compartilhar. Não tem problema, não. Não é secreto, não. Tá bom. Tá certo? Então, qual é o caminho do mestrado, né? Vocês têm 2 anos de mestrado. Então, no primeiro ano, o objetivo primordial de um aluno de mestrado é fazer as disciplinas, que são obrigatórias e que são muitas na realidade, porque a gente tem pouco tempo, né? Vocês precisam pensar no projeto de qualificação, então vocês precisam escrever esse projeto para ele ser defendido, né, depois de um ano. Vocês precisam pensar no comitê de ética, porque vocês vão estar trabalhando com menores de idade, pessoas, seres humanos, né? E tem que passar o projeto por um comitê que vai aceitar ou não, né, que você faça esse desenvolvimento. E você faz o projeto de qualificação para qualificar, que é uma coisa que eu já adiantei aqui, né? Então, vocês têm que fazer disciplina, tem que escrever o projeto de qualificação, tem que escrever o projeto para o comitê de ética e depois vai apresentar essa qualificação para uma banca, tá certo? E aí ela vai pedir eles vão pedir uma série de modificações e a gente faz as modificações que a gente achar que deve fazer e continua com a coleta de dados, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o que a gente vai fazer agora em termos de atividades, né? Nesse semestre e no próximo semestre? A gente vai buscar material fortemente, tem que aprender a buscar material, então é isso que eu vou conversar com vocês hoje, como é que a gente faz essa busca. A gente precisa fazer as leituras, alguns fichamentos, precisa escrever e precisa publicar em periódico, né? Então, é importante que, se algum professor já traga essa sugestão de falar, vamos publicar, né, um artigo em tal periódico, você aceita, porque já está diminuindo aí o seu trabalho, né? Então, publicar em periódico é uma das coisas principais que a gente tem que fazer. Não só escrever o projeto de qualificação, não só o projeto do comitê de ética, mas a publicação em periódico também. E os nossos compromissos são as nossas reuniões semanais, e a nossa escrita semanal. Então, toda semana vocês vão escrever um pouquinho, eu vou dizer o que vocês vão ter que escrever, e eu vou olhar, fazer a avaliação, fazer as correções que precisam fazer, e é como eu falei lá no dia do encontro, né, com os alunos do Em Cima. A gente vai montar pedacinhos de quebra-cabeça, as pecinhas do quebra-cabeça, para depois a gente montar esse quebra-cabeça, que é o projeto de qualificação e o projeto do comitê de ética, tá certo? Então, a gente vai escrever pedacinhos em arquivos diferentes e depois a gente vai juntar esses pedacinhos, acrescentando, obviamente, mais coisas. E o segundo ano do mestrado, vocês têm poucas disciplinas, se não uma disciplina, e a disciplina da dissertação, mas é o momento de vocês fazerem coleta de dados, que não pode demorar muito, porque vocês têm pouco tempo para fazer a análise de dados, precisam pensar, né, na confecção desse produto e, ao final, vocês fazem a defesa da dissertação. Já não é mais a defesa da qualificação, porque aí vocês vão defender mesmo a pesquisa de vocês. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, vão continuar buscando material, vão continuar fazendo leitura, fichamento, vão continuar escrevendo, e a busca é mais ainda por publicação em periódico. Se a gente não conseguir publicar no primeiro ano, não tem problema, mas no segundo ano a gente tem que publicar pelo menos um artigo. E os nossos compromissos são as reuniões semanais que não são síncronas, a gente faz as reuniões semanais assíncronas, e a escrita semanal que sempre tem. Desde que você comece a escrever, você não para mais. Até o final, terminou, aqui você vai descansar de tanto escrever, tá certo?
Até aqui, tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Então, tá certo. Vamos lá. Então, quais são as atividades iniciais, né? Primeiro, a gente fez um esqueleto do projeto. Esse esqueleto do projeto já está pronto, está lá, né? De vez em quando ele precisa ser consultado para a gente poder tirar algumas coisas e não começar do zero. Mas a segunda coisa que a gente tem que fazer é buscar materiais, ler esses materiais e fazer alguns fichamentos desses materiais. Então, o material ele é fundamental para que a gente possa saber em que estado está a pesquisa que a gente quer fazer, tá certo? Então, isso é importante. A gente ainda vai estudar sobre outros elementos. Um desses elementos é a tecnodocência, né? Que você precisa entender o que é. Tem um livro que eu vou te dar, um livro nosso, né, do Robson e meu. E aí, para você conseguir fundamentar o que é a tecnodocência, os pilares, a base teórica, o que são materiais autorais digitais educacionais. Outra fundamentação teórica que você vai precisar ter é do construcionismo, e aí também precisa ter material de leitura para isso. Eu já deixei alguns materiais básicos com você, mas você vai precisar procurar mais materiais. Outra coisa que você vai precisar estudar é sobre a pesquisa qualitativa e a pesquisa de intervenção que a gente vai fazer, além da análise textual discursiva. Então, além do que a gente precisa saber sobre matemática, a gente precisa saber sobre construcionismo, sobre tecnodocência, sobre jogos, sobre word wall, precisa saber o que é uma pesquisa de intervenção, por que é uma pesquisa qualitativa, saber o que é uma análise textual discursiva, o que fazer com isso tudo, tá certo? Então, isso é muita coisa, então a gente vai fazendo devagarinho para não encher muito a cabeça de vocês de uma vez só. A gente vai depois fazer um desenho metodológico bem direitinho lá na metodologia, aumentando mais aquelas coisas que a gente colocou no esqueleto do projeto. E depois a gente vai pensar no produto, o que é o produto, o que a CAPES entende sobre produto educacional de mestrado profissional. Então, a gente vai pensar que a gente vai fazer, né, a tal da sequência didática, e essa sequência didática vai ficar inserida num site, tá? E aí o extra é essa coisa de vocês manterem o Lattes de vocês sempre em dia, né? E participar do grupo de pesquisa de tecnodocência que você já está participando, porque está me orientando, já está aqui nesse momento comigo. E o cronograma que eu trouxe para a gente poder... agora sim, esse cronograma é oficial, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou acompanhar vocês semana a semana, tá certo? Então, a terceira semana de outubro, né? Então aqui a gente tem os meses outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui é a primeira semana de outubro, segunda semana de outubro, terceira de outubro, quarta de outubro, e assim vale para os outros meses. Na terceira semana de outubro a gente pensou no projeto. Aí, na quarta semana de outubro, que é essa que a gente está agora, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre os materiais, tá certo? Então, como é que a gente busca material na internet de maneira acadêmica. Aí, depois, na próxima semana, a gente vai estar trabalhando com os conceitos de tecnodocência e MADE. Aí, na semana subsequente, sobre construcionismo. Na semana subsequente, sobre tipos de pesquisa. Na outra, sobre análise textual discursiva. Na outra, sobre desenho metodológico. Na outra, sobre produto. E na outra semana, que é a última semana de dezembro que a gente vai trabalhar, eu vou falar sobre o comitê de ética. E a gente vai começar a pensar na estrutura do projeto que a gente vai mandar para o comitê de ética. Isso tudo que está em preto aqui são momentos que eu não vou poder estar com vocês. Essas 2 semanas de dezembro é recesso na universidade, ninguém trabalha. E o mês todinho de janeiro eu vou estar de férias. Então eu não vou poder estar nessas reuniões semanais com vocês. Isso significa que a gente vai ter que pensar em alguma estratégia para vocês não ficarem parados, continuarem produzindo, né? E a gente retornar em fevereiro com a escrita do projeto para o comitê de ética e vocês entendendo quais são os documentos que precisam ser submetidos ao comitê de ética. A ideia é que ao final de fevereiro vocês submetam o projeto de vocês para o comitê de ética. Por que a gente faz com antecedência? Porque o comitê de ética demora, né? E se demorar e você atrasar a sua coleta de dados por causa disso, é um problema. Então, a gente faz logo para evitar esse tipo de confusão. Vocês vão ver mais para frente que alguns professores vão dizer que é para passar pelo comitê de ética depois que fizer a qualificação.
Eu sou contra isso, tá certo? Na minha cabeça a gente tem que passar antes para qualificar, já tendo aceito pelo comitê de ética. Então eu penso diferente de alguns professores e orientadores, tá certo? Então, só para depois vocês não se confundirem e saberem qual é a minha postura. Tudo bem, Giovanni, até aqui? Tudo ótimo. Beleza. Então, vamos lá. O que tem num projeto de qualificação que você vai já estar escrevendo os elementos da sua dissertação? Você vai ter o título, resumo, abstract, que tem que colocar aí, tem que ser em inglês, tá certo? Não pode ser outra língua. A gente coloca a introdução com problema, justificativa, objetivos. Já tem que ter a fundamentação teórica bem fundamentada, bem escrita. Tem que ter a metodologia já com toda detalhada. A gente tem que ter o cronograma de aplicação da pesquisa, tanto para coleta quanto para análise de dados. A gente já tem que ter a cara do produto, né? Mais ou menos a estrutura do que a gente vai querer. Os resultados obtidos apenas para o PPGTE, porque eles querem saber se vocês já produziram algum artigo científico, já fazem parte de grupo de pesquisa, essas coisas, e as referências. Então, aqui está o esqueleto mais grosso, mas tem outros detalhes que é bom depois a gente pegar, né, quando for a época certa, com vários elementos de partes externas, no começo, no fim, são os... ai meu Deus, tem um nome para isso, não é pré-teste. É o que aparece antes desse miolo aí e o que aparece depois, né? Aí tem toda uma regrinha a ser seguida que a gente vai seguir com certeza. Tá certo? E aí pronto. Esses slides aqui acabaram e aí a gente vai para o outro que vai conter a atividade. Até aqui, Giovanni, alguma dúvida? Tudo ok, professor. Beleza. Então, vou passar para esse aqui. Muito bem. Então, a gente vai falar sobre aquele primeiro ponto que eu disse que a gente ia começar a falar hoje, né, nessa reunião de hoje, que é como a gente faz para buscar material na internet. A gente chama isso de revisão de literatura. A Gleiciane, como participa do PPGTE, já está fazendo uma disciplina com o professor Edgar a respeito disso. Então, pode ser que o que eu falar aqui para a Gleiciane vai ficar repetido, tá certo? Mas para você, Giovanni, é importante, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o mesmo cronograma que eu acabei de mostrar lá e todos os slides eu coloco cronograma dizendo o que a gente já fez, né? Então, aqui era já para estar pintado aqui, ó. A gente já fez isso aqui. E a gente vai estar fazendo essa coisa dos materiais hoje. Tá certo? Então, a gente está aqui nesse ponto, na 4ª semana de outubro, para falar sobre os materiais. Então, por que é que a gente precisa elaborar e ir atrás desses materiais que estão disponíveis na internet, de pesquisas que outras pessoas já fizeram, que são semelhantes da pesquisa que a gente quer fazer? Porque a gente precisa conhecer o nosso tema de estudo. A gente precisa conhecer quais são os resultados de pesquisas anteriores sobre o assunto que a gente vai abordar. Então, se você vai estar trabalhando com jogos, né, para estudo de fração, né, sobre conceitos, procedimentos de fração, a gente precisa entender quais são as pesquisas que já foram produzidas sobre isso. Quem é que já pensou, já pesquisou sobre jogo e aprendizagem de fração, né? Quem é que já fez isso? E o que eles trouxeram como resultado? Isso é importante. Ou então, quem trabalhou com construcionismo e fração? Quem já trabalhou com construcionismo e jogo? A gente precisa começar a combinar essas ideias para saber quem é que já produziu e o que é que já produziu. O objetivo disso tudo é evitar uma repetição ou uma reinvenção de algo que já existe, né? Então, de repente, será que alguém já usou o WordWall para que os alunos produzissem seus próprios jogos? Como foi, né, que isso aconteceu? Será que é do mesmo jeito que eu vou fazer ou será que não é? Tá? Então, eu preciso ter em mente essa ideia. E ajudar a reduzir aí a possibilidade de interpretar erroneamente os próprios dados. Então, às vezes, eu estou indo para um caminho de interpretação, quando outras pessoas já podem ter feito essa interpretação, né, ter acontecido, e eu aprender com a interpretação dessas pessoas, tá certo? Então, é outro motivo pelo qual é importante fazer. Então, como é que a gente faz, né?
Existem vários tipos, né, do que a gente chama de estudo do estado da arte. Estado da arte é a gente saber como é que estão as pesquisas hoje em dia, né, a respeito do que a gente quer pesquisar também. Existe o estado da arte, é uma coisa ampla, e existem várias formas de você fazer esse estado da arte acontecer, né? Existe a revisão de literatura, que é uma busca e análise e descrição dos referenciais teóricos. Você pode buscar em artigos de periódicos, artigos de eventos, em teses, dissertações, monografias, livros, capítulos de livros, tudo isso que seja relevante de acordo com o tema escolhido. Por que eu pintei essas coisas de rosa? Desculpa. Eu pintei por quê? Porque são os mais relevantes. Quando você procurar artigo, o mais importante de todos é o artigo de periódico. Artigo de evento quase ninguém usa, e é até bom que vocês não utilizem. Utilizem artigo de periódico. Não é válido artigo de evento? Mas em último caso, só se for um artigo assim muito, muito, muito importante, aí você coloca. Na sequência vem as teses e as dissertações e os capítulos de livro, tá certo? Os livros na íntegra, muitas vezes as pessoas não têm tempo de ler o livro todo. E as monografias, elas têm baixo rigor de avaliação, então elas também não são consideradas muito assim pela academia. Mais importantes são artigos de periódico, sem dúvida. E as teses, algumas trazem algumas coisas relevantes, tá bom? Mas, quando a gente faz uma revisão sistemática de literatura, que é outra forma de a gente encontrar esses materiais, né, quando a gente vai querer resumir a informação de uma maneira imparcial e completa, tá? Então, a gente vai fazer uma formalização maior e vai ter um rigor maior. Eu não vou pedir para você, Giovanni, fazer uma revisão sistemática de literatura de todas as coisas, mas eu vou ensinar técnicas da revisão sistemática de literatura que você pode utilizar para poder fazer a sua pesquisa, tá certo? Então, você vai estudar aí um passo a passo, que é bem específico, bem definido. Quem está fazendo revisão sistemática de literatura na íntegra é a Gleiciane, porque o professor está pedindo que seja feita, tá certo? E aí, Gleiciane, eu sei que depois vai me ouvir, lembre que quando você for produzir o artigo que o professor está pedindo, eu tenho que olhar também para poder o meu nome ir junto com a publicação de vocês. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, no geral, quais são os passos que a gente tem que seguir, do primeiro até o último, tá? Então, a gente tem o quê? Primeiro, a delimitação do tema, que é uma coisa que a gente já fez. A gente já sabe que vai estar trabalhando com fração, construcionismo, sabe que vai estar trabalhando com word wall, sabe que vai estar trabalhando com esses elementos todos que eu mencionei. Aí depois você faz uma busca. Como é que a gente faz a busca? A gente define primeiro as palavras-chave e a semântica da pesquisa, que eu vou explicar o que é. A gente faz a construção das strings de busca com a combinação de palavras e define quais são as bibliotecas digitais que a gente quer utilizar. Aí depois a gente faz uma seleção. Faz uma leitura exploratória, vai olhar o título e o resumo dos artigos para saber se eles são interessantes. Se forem, né, a gente baixa o material e armazena numa pastinha específica. Tem até um jeitinho de se colocar os dados, né, o título de cada arquivo, para facilitar na hora de consultar. E tem a fase da coleta, né, que você vai fazer uma leitura analítica. Vai ler todo o material que você coletou, vai armazenar as informações. Geralmente eu peço em planilha eletrônica, mas você armazena do jeito que você achar melhor. E vai elaborar um fichamento, se você achar interessante. Tem alguns artigos que eu vou pedir para vocês escreverem um texto a partir desse artigo. Mas é um texto curto, pequeno, que vocês vão estar utilizando depois na fundamentação teórica da qualificação e da dissertação de vocês. Mas vamos lá, então, passo a passo. Como é que a gente faz começa com as estratégias de busca? A primeira coisa que a gente precisa definir são as palavras-chave e a semântica da pesquisa. Então, eu coloquei aqui, Giovanni, uma lista de palavras que são úteis para você. Fração, gamificação, jogo digital, o tal do word wall, ensino de fração, construcionismo, porque uma coisa é fração, outra coisa é o ensino de fração, né?
E no caso da Gleiciane, ela vai trabalhar com matemática financeira, também vai trabalhar com gamificação, jogo digital, só que ela não vai trabalhar com WordWall, vai trabalhar com Twine, né? Ensino de matemática financeira e construcionismo. Então, o ideal seria ela trabalhar com essas palavras-chave que eu estou mencionando aqui. E como é que a gente faz a construção da string de busca? Na combinação de palavras. Então, a gente vai pegar lá aquelas palavras da lista anterior e vai combinar. Geralmente, as melhores combinações são as combinações que têm o conectivo e não o conectivo ou. Quando é fração e gamificação, aí a gente começa a achar material mais próximo daquilo que a gente está querendo fazer. Então, fração e jogo digital, fração e WordWall. Então, quando você for procurar nas plataformas, é importante que você utilize essa nomenclatura aqui, porque vai facilitar a sua busca no sentido de você encontrar o material que você quer. E aí você vai fazer todas as combinações possíveis, né? Ensino de fração e gamificação, ensino de fração e jogo digital, ensino de fração e WordWall. As melhores são essas aqui. Ensino de fração e gamificação e construcionismo, ensino de fração e jogo digital e construcionismo, ensino de fração e WordWall e construcionismo. Se achar material com esses 3 termos juntos, nossa, vai ser uma bênção, né? Muito legal quando isso acontece. Eu estou com uma outra orientanda, a Poliana, que ela está trabalhando com balanceamento de equações químicas e ela está encontrando vários materiais com justamente aquilo que a gente está querendo fazer, que é simulador, né? Então, está sendo bem legal. Coisa, só me interrompendo, tem algumas coisas sim já. Eu já fiz essas pesquisas, a minha agonia não deixou, já fiz muitas delas. Tá bom, então tem que ser assim, tem que tomar cuidado, porque tudo que você coletar, você tem que colocar lá na pasta do Drive, que eu compartilhei com você, numa pastinha específica só de materiais coletados, porque eu preciso olhar os materiais que você coleta para ver tanto a forma como você está armazenando esse material, quanto a relevância do que você está pesquisando, tá certo? Então, tem que colocar lá numa pastinha compartilhada comigo, tá? Mas você não vai compartilhar nada não, você coloca dentro da pasta que já está compartilhada, tá certo? Tá bom. Pronto. E aí, quais são os lugares que a gente precisa pesquisar para poder encontrar coisas interessantes? Eu já digo logo, nos periódicos científicos da CAPES. Periódico CAPES é o local mais indicado para fazer. Geralmente a gente vai lá no Google Acadêmico para procurar. É pecado? Não, não é pecado. Mas nem sempre a gente encontra o material que a gente precisa lá no Google Acadêmico, principalmente quando se trata de artigo, de revista. Então, é importante ir lá no Periódicos CAPES para poder fazer. Mas eu deixei várias opções aqui que vocês podem estar procurando em lugares diferentes, né? Os periódicos de indexação são aqueles como o Google Acadêmico, né, que vem um monte de artigo, tudo junto e misturado, né, de várias revistas ao mesmo tempo, tá bom? E um outro fator que é importante também é a gente procurar algumas revistas lá na lista da CAPES do Qualis. Você sabe o que é Qualis, Giovanni? Não, professora, antes da senhora explicar o que é Qualis, e se tiverem estudos, livros, dissertações, como a senhora tinha comentado, mas de outros países, eles podem ser anexados sim. ou não? Pode. Você sabendo ler em outra língua, não tem problema não. Tá bom. Você domina alguma língua? Não, mas leio um pouquinho. Mas de que língua? Eu consigo compreender, assim, o espanhol e o italiano, que eu já fiz um pouco de italiano. Aí, e o espanhol porque é muito fácil, é muito próximo da nossa língua. Uhum. Certo, tá legal. Bem aqui, Giovanni, na pastinha que eu compartilhei com você, tem um material que se chama Qualis Novos, tá vendo? Aqui eu vou abrir esse arquivo e vou explicar para você o que é o Qualis. Pronto. Esse aqui é o mais novo que a gente tem. É uma lista de revistas, só tem periódico aqui, não tem outra coisa. Que a CAPES
classifica as melhores revistas, das melhores para as piores revistas, tá certo? Na realidade aqui, são as revistas que valem mais e as revistas que valem menos em termos de pontuação, tá bom? Então aqui tem o código da revista, que é como se fosse o CPF da revista. Aqui tem o título da revista e aqui tem um extrato da revista. A gente tem uma classificação que vai A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 e C. E sem quales. O A1 é o que vale mais, é diamante, né? A2 vai valer um pouco menos do A1. O A3 um pouco menos do A2, o A4 um pouco menos do A3. E assim sucessivamente, você pensando em B1, B2, B3, B4, até chegar ao C, que é o que vale menos. Tá certo? O que equivale, né? É uma revista onde pesquisadores renomados publicam seus artigos, é isso. Então, se você publicar numa revista A4, você ainda é um pesquisador amador. Mas se você se você publicar em uma revista A1, você é um pesquisador já renomado, né? E que a sua pesquisa é realmente de peso, vai ter uma grande contribuição para o mundo acadêmico, tá certo? Então, é mais ou menos isso que funciona. É assim que funciona. Se você procurar num material desse, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Enquanto a senhora não está falando, só aproveitar para fazer a pergunta. Essa classificação, ela é só nacional ou também tem a classificação internacional? Tem internacional, então, tem várias revistas internacionais aqui. Tá certo. Mas é uma classificação assim, feita por um órgão do governo brasileiro, certo? Então, se for lá fora, pode ser que não tenha essa outra classificação, se houver. Tá bom, não, compreendi. É só a visão que a CAPES tem em relação a essas revistas. Isso, tá bom? Aí você mais uma informação por ignorância. A UFC, ela tem alguma revista? Ah, deve ter várias, mas tem que procurar. Tá bom. Só tá bom? Por informação. Então, se eu colocar matemática aqui, um Ctrl F, procurar matemática, eu já encontro a primeira revista, que é super famosa, Bolema, que é Boletim de Educação Matemática A1. Se você quiser procurar dentro dessa revista material sobre fração, sobre uso de jogos digitais para ensinar fração, talvez você encontre alguma coisa ou talvez não encontre nada, né? Mas é outra forma de você procurar. Então, você coloca matemática aqui, aparece outra revista A1, Revista Latino-Americana de Investigación, em espanhol ainda, né? Em Matemática Educativa. Então, tá aí uma revista em espanhol que você pode também estar usando para procurar material dentro do seu escopo aí que você determinou, certo? Então, se você for procurar, talvez você encontre alguma coisa, talvez não encontre nada, mas é uma outra forma de busca. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que... Estou em outro slide. É que quando vocês forem procurar, vocês sejam bastante criteriosos no local onde vocês vão procurar, porque isso é muito importante, tá? Então, vocês têm aqui o periódicos CAPES, que é só entrar lá e colocar as strings de busca. E a lista quales, você pode pegar o nome da revista, colocar na internet, dentro da revista, fazer uso das strings de busca e procurar o que você está querendo encontrar, tá certo? Mas só isso não é suficiente, tem mais coisa para fazer. Então, está aqui, o periódicos quales, esse aqui é um quales mais antigo, então tem uma outra classificação. Bom, seleção dos estudos, né? Quando você for procurar, é importante também você ter em mente o ano que você vai buscar esses artigos. Então, o melhor dos melhores é você encontrar de 2022 até 2018. É claro que se você tiver um artigo muito importante de 2015, de 2010, você pode usar. Mas o ideal é que esses artigos eles sejam mais recentes, porque as pesquisas são mais recentes. Como eu falei, o tipo de publicação mais importante é periódico. Se encontrar tese, pode usar. Se encontrar dissertação, pode usar. Capítulo de livro, pode usar, não tem problema. Mas quanto mais artigo de periódico você encontrar, mais valiosa vai ser sua pesquisa. País de publicação, preferencialmente Brasil, mas se você encontrar de língua estrangeira, inglês e espanhol são bem-vindos.
e o Qualis que eu falei. Então, é legal que a revista que você procurou tenha um Qualis bom, né? Se tiver um Qualis C, por exemplo, pode ser que o artigo não seja tão importante assim. Mas se for uma coisa que tem a ver diretamente com o que você está pesquisando, então vale a pena pegar mesmo que seja de uma revista C ou que não tenha Qualis. Tá certo? Tá ok. Muito bem. Então, qual é a atividade que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que procurar materiais das áreas do conhecimento de vocês, utilizando essas técnicas ensinadas. Então, vendo aí o uso dessas strings de busca, coletando bem direitinho os arquivos e colocando na pastinha do Drive, tá certo? Então, baixar os materiais e colocar em pastas, dentro da pasta compartilhada pelo Drive com o seu nome. E toda semana, a partir de agora, vocês vão escrever um resumo de um parágrafo, tá certo? Para cada trabalho desenvolvido, inserindo dentro de um arquivo doc. Vou mostrar como é que é para não ficar. Sim. A entrega eu estou pedindo para vocês fazerem todas as segundas-feiras, porque assim eu dou uma olhada na terça-feira e já dou um feedback na própria terça-feira, tá? Então, deixa eu abrir aqui novamente o Drive, que é onde a gente estava. Bem aqui, ó, tem projeto, né, do Giovanni e tem o resumo de materiais escolhidos. Então, quando você for fazer a escrita do que você precisa escrever, você vai colocar dentro desse arquivo, não é para abrir um arquivo novo. A mesma coisa está no da Gleiciane. Já está lá, aberto. Então, bem aqui eu deixei algumas coisinhas para vocês. Vocês vão escrever aqui mesmo, certo? Resumo, tarará, dá um enter aqui. E aí vocês começam a escrever aqui em cima. Aí o que eu quero? Escrever um parágrafo para cada trabalho encontrado, descrevendo os seguintes elementos. Qual o objetivo da pesquisa desse trabalho que você encontrou? Que metodologia eles utilizaram? Quem foram os sujeitos da pesquisa desse pessoal que você escolheu? O que concluíram que relacione a sua pesquisa? Lembra que você vai estar trabalhando com fração, construcionismo, word wall, jogo digital, né? E de que forma essa informação contribui com o seu trabalho? Eu deixei um exemplo aqui. Então, está aqui. Artigo 1, tem o nome da revista, o ano da revista, tem o título do artigo, tem o nome dos autores. E aqui, o primeiro parágrafo é justamente essa primeira coisa aqui. Qual o objetivo da pesquisa? Então, está aqui, ó. A pesquisa desenvolvida por Martins et al., 2020, teve como objetivo a utilização de simuladores como instrumentos facilitadores da aprendizagem de conceitos químicos na educação básica. Tratou-se de uma pesquisa exploratória. Pronto. Aqui já está mencionando essa outra coisa, ó, que metodologia utilizaram. Então, está aqui. Tratou-se de uma pesquisa exploratória desenvolvida em uma escola da rede pública situada no município tal do Pará, e contou com aproximadamente 50 docentes e um docente de química. Então, aqui já está falando da metodologia. Pode deixar aqui, eu só separei para você visualizar melhor, né? Aí, aqui continua com a metodologia. O estudo foi realizado em 3 etapas, e aí vai dizer quais foram as etapas, na primeira, na segunda e na terceira. Aí, ao finalizar a pesquisa, os autores concluíram que a utilização de simulações na aula de química são importantes, pois permitem uma melhor visualização dos símbolos, tal. Então, esse aqui já está bem aqui, ó. O que concluíram que relacione a sua pesquisa, né? Então, já está aqui nesse parágrafo, né, como exemplo, como é que se deve proceder, tá certo? E ainda tem o gran finale aqui, ó. A pesquisa realizada por Martins et al. Torna-se relevante no desenvolvimento de outras pesquisas que envolvam a utilização de simulações no ensino de química, pois aponta resultados importantes quanto à utilização dessas ferramentas. Tal. Então, o que acontece? Ela escreveu vários parágrafos, não precisava escrever tudo isso não, tá certo? Ela escreveu aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pode escrever muito menos do que isso, mas tem que estar trazendo todos esses elementos aqui. O objetivo da pesquisa, a metodologia que eles utilizaram, os sujeitos que foram utilizados na pesquisa, o que eles concluíram e de que forma ela vai contribuir com o seu trabalho. Você não vai precisar fazer isso para todos os artigos que você encontrar, não. Você vai fazer isso só para aqueles que forem mais próximos da sua pesquisa, certo? Certo.
Os mais relevantes. Os mais relevantes, exatamente. Porque esse texto já é aquela coisa do quebra-cabeça. As pecinhas que a gente depois vai encaixar lá no restante do texto que você vai escrever. Tá certo? Para mostrar para a senhora aprovar ou não. Sim, eu já vou corrigir, como se eu estivesse corrigindo a dissertação de vocês, certo? Então, vai escrever aqui, pronto, bem aqui nesse, vou colocar aqui, ó. Escreva a partir daqui. E não apaga o que está aí embaixo, não, porque ele pode ficar servindo de modelo para você para os próximos, tá certo? Se tiver alguma dúvida, você recorre lá ao exemplo e, claro, né, pode falar comigo, fazer perguntas sem nenhum problema, tá bom? Tá bom. É isso, então. A atividade da semana é essa. Eu queria que você trouxesse, colocasse aqui na sua pastinha, né, Giovanni aqui 2022-2024, uma pasta e vai jogando nessa pasta todos os arquivos que você encontrar que são interessantes, artigos, teses, dissertações, vai colocando, né? E aí você vai escolher para a semana que vem, basta um. Não precisa fazer mais de um, não. Basta um que você vai tentar fazer. E eu peço que seja um mesmo, porque você pode errar alguma coisa no meio do caminho e estar replicando esse erro para os próximos. Então, deixa eu corrigir primeiro o primeiro que você vai fazer, para depois você aumentar a sua produção, se você sentir necessidade, tá certo? Tá bom, mas eu, por exemplo, professora, eu posso colocar na pasta os artigos, por exemplo, que eu encontrar. Sim. Os resumos eu posso fazer depois, mas eu já posso colocar lá. Por exemplo, tudo que eu encontrar nesse período, eu já posso ir colocando e guardando. Agora a senhora quer só um, só para a senhora, para não cometer os mesmos erros. Eu quero só um resumo, exatamente. Só um daquilo que você achar mais relevante por enquanto. Aí você vai escrever dentro desse arquivo aqui, dentro desse aqui. Tá certo? Ok? Aí você me entrega até segunda-feira. Se terminar antes, não tem problema. Quando for na segunda-feira eu olho. É porque eu tenho que olhar, assim, cada dia da semana eu dedico a alguns orientandos. Então, às vezes você faz com muita antecedência, eu só vou conseguir olhar na segunda-feira mesmo. Porque na terça eu estou olhando outros, na quarta eu estou olhando outros, na quinta eu estou olhando, senão eu não sobrevivo. Tá certo? Tá bom, eu compreendo. Professora, só mais uma informação. Por exemplo, por exemplo, fiz o resumo, como a senhora solicitou. Ao concluir, eu vou colocar lá. Bom, vamos supor só um exemplo, que eu faço hoje, só um exemplo. Bom, ao colocar, por exemplo, eu preciso avisar a senhora ou automaticamente a senhora já compreende que ao colocar lá, a senhora vai dar uma olhada ou eu preciso avisar? Não precisa avisar, não. A gente está combinando segunda-feira, então isso significa que na terça-feira de manhã eu já estou olhando. Tá bom. Tá certo? Aí você me avisa só se você não conseguir. Fala assim, olha, eu não pude. Para não me perturbar. Não, tá certo. Só se você não conseguir, aí me avisa, porque senão eu vou ficar olhando lá procurando que nem uma doida e não vou ver nada, tá certo? Mas tendo feito, não precisa me avisar, não. Tá bom. Tá certo. Pronto, Giovanni. Você tem mais alguma dúvida? Tem. Que hora é a merenda? É agora. A gente já terminou. Os alunos, isso é fazendo ironia aqui, os alunos. Só que hora é a merenda? Não, tem várias, né? Eu tô com vontade de fazer uma camiseta assim. Que horas é a merenda? Posso ir ao banheiro? Posso beber água, né? Tem vários isso. Ave Maria, Deus me livre. Mas aluno é aluno, não deixa de ser aluno. Sempre, em qualquer circunstância, é isso mesmo. Pois então tá bom, Giovanni, viu? Obrigado, Ficamos professora. assim, mais de nada. Até terça, né? Até terça que vem. Isso mesmo. Tá bom. Qualquer dúvida no meio do caminho, me chama, pode chamar, viu? Só um relato, desculpa. Só pegar um pouquinho do seu tempo. Professora, nós temos, exclusivamente eu consegui uma liberação, um afastamento, mas foi tão indecente o afastamento que, sinceramente, eu estou pensando em não aceitar. E aí, por isso que eu quero